Se liga agora, porque a gente vai finalizar essa parada, tá? Vamos fazer agora análise de texto dissertativo. Eu vou falar para você qual é a proposta, você vai ler o texto junto comigo e vai ver o que é que a gente pode fazer para arrumar isso aí, tá? Quando o texto estiver muito ruim, se ele estiver bom, se estiver meia boca, a gente só fala ali algumas coisinhas para alterar. Mas eu quero que você agora, faça olho de coruja, tá? Bem aberto aí. Para quê? Para não se bobear e não perder aí a nossa análise. Então preste atenção. O primeiro texto fala sobre a necessidade de inserção ou qual a vantagem da utilização da tecnologia num contexto em que há grande número de analfabetos. Um tema muito simples, um tema já batidão, concurso público. Eu já devo ter falado sobre esse tema para você, já deve ter me ouvido falar sobre isso alguma vez, tá? E aqui, você vai ter que entender como é que isso funciona. Então a pessoa colocou um título ali, eu vou começar pelo título e daí a gente vai fazendo análise. Começando então, tecnologia e informação estéreo. Tá? Vamos lá. Nos últimos 10 anos no Brasil, houve uma explosão na evolução tecnológica, proporcionando, assim, às mais diversas classes sociais o acesso irrestrito à informação. Tal tecnologia adentrou no âmbito escolar como forma de facilitar o trabalho dos professores e incentivar o interesse dos alunos. Porém, ainda temos uma taxa elevada de analfabetismo e uma evasão escolar que atinge níveis críticos. Sendo assim, de que maneiras podemos usufruir da tecnologia para melhorar esse quadro? Tá bom. Olha só. Primeiro, o que aconteceu ali? Se eu tivesse corrigindo esse texto, eu já ia colocar um FPT. Não, não é isso que você está pensando. Tá? FPT é fuga parcial do tema. Por quê? Se pedir para você mencionar qual a vantagem da utilização da tecnologia num contexto em que há grande número de analfabetos, cadê o analfabeto ali? Não tem, não colocou, não falou sobre a vantagem, não falou nada disso. Se não falou nada disso, o que aconteceu? Fugiu da proposta, meu querido. Se fugiu da proposta, o que vem para você? Vem um redondo, tá? Você vai tirar nota muito baixa. Pelo menos 1,5 ponto já ia arrecadar dali, já ia tirar da sua redação. Então presta atenção. O primeiro parágrafo estava meio falho? Sim, por quê? Porque fugiu um pouquinho do tema. Tá? Agora, não é só isso, tá? Não é só isso. Você tem uma interrogação. É arriscado colocar interrogação, você só pode colocar interrogação se você for responder, tá? Tá, calma lá. Vamos continuar aqui, depois eu volto fazendo análise linha a linha. Veja só o segundo parágrafo. Diante disso, o quê? A pessoa acabou de fazer uma pergunta e daí falou, diante disso, sabe o que parece? Meu grande amigo querido professor Evandro, quando entra em sala para comentar sobre técnicas de fazer redação, ele pega e fala algumas frases-chave. Ele começa a falar assim, meu brother, quando você vai escrever redação, você faz assim, você coloca o tema, você coloca diante disso, portanto, entanto, com quanto, e as pessoas acham que é dessa maneira, né? Não que o professor Evandro esteja errado, essa é uma estratégia que ele utiliza, mas essa sequência de elementos que ele coloca diante disso, portanto, entanto, com quanto, ele fala porque sai da cabeça dele ali na hora, exemplificando. E as pessoas utilizam isso como se fosse, sabe, do fundo da alma delas, como se eu pudesse utilizar em toda a redação. Não, cara, a pessoa acabou de fazer uma pergunta e colocou diante disso que, tá? Aí você tem, o cenário é preocupante, e acredita-se que tal cenário, não dá. Repetir o cenário, aí cuidado. Problema de coesão, repetição de termos dentro da sentença é complicado. Aí, você tem lá, acredita-se que tal cenário seja uma herança do descaso com a educação no passado. E que tem, por consequência, esse número elevado de analfabetos e sem investimento efetivo de medidas públicas eficazes, a tendência é piorar. Beleza. E qual a relação disso com o que estava sendo dito antes? Cadê a resposta? Hein? Cadê a resposta à pergunta que foi feita? Isso vai fazer o quê? O corretor vai perceber que o texto ficou sem pé nem cabeça. Tá? Ô louco, professor, mas você está falando mal do meu texto? Se você for o produtor desse texto aqui, não estou falando mal. Só estou falando que você não prestou atenção na progressão do texto. Tá? E você tem que tomar vergonha na cara e perceber isso aí. Olha lá. Contudo, olha o perigo do contudo. Tá? Então a pessoa diz... Contudo, beleza, então vou seguir outro caminho agora. Tanta tecnologia e o acesso ilimitado à informação, por que de novo colocar o acesso ilimitado? Né? Porque, nossa, é acesso demais. Então parece que assim, a pessoa que mora lá na beirada do rio, ali, população ribeirinha, tem acesso total
total, todo mundo tem um Sony Vaio ali com super conexão. Não é bem assim, cara. Não é, esse acesso não é tão simples assim. Ou você acha que dá para você plugar o teu computador na seringueira ali e vai pegar internet? Da onde? Não vai nada. Então cuidado, tá? Você pode escrever assim: "Ah, mas todo mundo sabe disso, professor". Todo mundo sabe que eu não quis dizer isso. Não, não é todo mundo que sabe. Olha aquilo que eu sempre falo para você. Não é o que você acha que escreveu, mas sim o que você escreveu. Tá? É isso que eu sou o corretor, é isso que o cara lá da banca vai analisar. Não aquilo que você acha que escreveu, mas aquilo que você escreveu efetivamente. Então toma cuidado com isso. Olha lá, tá? É necessário que o núcleo pedagógico reavalie seus métodos de ensino, que de formar geral é arcaico. Que de forma geral é arcaico. Seus métodos de ensino, que de forma geral é arcaico. Não, cara, é concordância. Seus métodos de ensino, que de forma geral ou de modo geral, são arcaicos. Tá bem? E aí você tem o quê? Ainda que essa tecnologia já esteja inserida na educação para facilitar o estudo e o interesse por parte dos alunos e assim evitar a evasão escolar que assola ainda mais esse quadro. Meu Deus do céu, que confusão! Esse parágrafo ficou muito confuso, porque a pessoa começou no contudo, dizendo que ia assinalar uma mudança de posição, mas não assinalou. Disse que existe muita informação, mas o núcleo pedagógico... Núcleo pedagógico da onde, rapaz? Né? Tem que reavaliar sua prática, que é arcaica, e não sei o que lá, para facilitar interesse. Aí, e eu pergunto, cadê a resposta daquela questão que estava lá no começo? Vamos ver se está aqui no finalzinho. Portanto, podemos concluir que, sem medidas eficazes, esse cenário não se alterará e, consequentemente, prejudicará muito a evolução da qualidade escolar e contribuirá para o aumento significativo das taxas de analfabetismo. Mas essas medidas têm que ser tomadas em conjunto com a sociedade, políticos e o núcleo pedagógico. Tá, não respondeu a pergunta. Núcleo pedagógico da onde? Que político? Que medida? E a sociedade tem que fazer o quê? Eu não entendi se o final do texto está indo tudo para a vala ou se tem como se salvar alguma coisa. Porque a pessoa deixou um final tão triste, podemos concluir que a situação foi-se o boi com a corda, ecos a rei. Né? Não, não é assim. Veja só. Então, se for para concluir que a redação, né, vai mostrar alguma coisa, né, triste, que não há fácil resolução, então muda o sentido. Coloque então. Portanto, podemos concluir da argumentação do texto, ou podemos concluir que a situação não é animadora e se mostra ainda pior caso políticas de incentivo à leitura, de incentivo à inserção da tecnologia na educação, caso essas políticas não sejam adotadas. Pronto, aí beleza. Não precisa colocar dessa maneira porque fica confuso o texto. Esse texto falta o quê? Falta organização. Há boas ideias? Há, mas o texto está o quê? Desorganizado. Por que desorganizado? Você percebe que lá no início você tem um parágrafo introdutório. Veja só que coisa curiosa. A introdução está maior do que o primeiro parágrafo de desenvolvimento. A estrutura está do tamanho do segundo parágrafo de desenvolvimento e a conclusão do tamanho da introdução. Peraí, só essa distribuição já deu para perceber que há alguma coisa errada, porque a introdução tem que ser menor do que o desenvolvimento e a conclusão também tem que ser menor do que o desenvolvimento. Você não pode ter tudo do mesmo tamanho, tá joia? Então, o que é que você pode fazer para melhorar esse texto? Primeiro, consertar os problemas relacionados à falta de orientação argumentativa. Quer dizer, no início do texto há uma pergunta. Se quiser, responda a pergunta. Se não, elimine. Tá bem? Outra coisa, maior atenção ao tema. Porque no texto em questão, você pode perceber que a relação entre tecnologia na educação e o contexto de um grande número de analfabetos não foi respeitado. Tá? Essa inserção da tecnologia, mas o que é tecnologia na educação? É só a internet? Não, não é só a internet, tá bem? Por exemplo, é a possibilidade de se facilitar o aprendizado para pessoas com necessidades especiais, né? Para um cego poder fazer leitura de braille, isso já é tecnologia, tá bem? Então, isso nós estamos falando basicamente de acessibilidade e essa acessibilidade de inserção de tecnologia na educação. É isso aí, tá? Mas você fala, Pablo, mas por que o teu sai desse jeito e não sai como você pensa?
O texto sai desse jeito porque a pessoa está nervosa. A pessoa quer escrever rápido, quer acabar a prova rápido, quer ir para casa ligeiro, ver que o concurso acabou, ele passou. Mas não é bem assim que funciona. Nem sempre você tem essa possibilidade, tá? Então você tem que escrever o texto com calma. Dica do professor Pablo. Se a sua prova tem redação, olha o que você vai fazer. Pablo, é arriscado? Não, isso não é arriscado, tá? Aliás, é a melhor coisa que você pode fazer, é a estratégia mais salutar. Então, a sua prova você já sabe que tem redação, vá preparado. Primeira coisa, quando você receber o caderno de provas, vá para a redação, tá? Pegou ali, viu o tema, já fez tudo maravilha. Nos primeiros minutos você vai fazer o rascunho, tá? É a primeira parte da prova, rascunho, tá? Maravilha. Depois de fazer todo o rascunho, você vai fazer o seguinte, faz a prova. Essa parte aqui é a prova, tá? Respondeu tudo ali, maravilha. O que você vai fazer? Depois de responder a prova, você fica ali tranquilo e preenche o gabaroves, tá? Preenche o gabarito. Depois de preencher o gabarito, deixa o gabarito paradinho, você vai fazer o quê? Vai passar a limpo o seu rascunho. Porque esse tempo que você vai ter ali, ó, que vai dar em média umas 2 horas, vai ser um tempo de estranhamento de texto. Você vai poder olhar com outros olhos para aquilo ali que você escreveu. Por que os textos estão saindo assim? Por que eu corrijo muito texto assim? Porque quando eu for corrigir o seu texto, provavelmente você vai escrever um texto dessa maneira. O primeiro texto que você for escrever para mim. Por quê? Porque o cara vai escrever sem ler. Esse é o problema. O cara fala assim, peraí, eu vou fazer o primeiro parágrafo. Pronto, não vou mais olhar para esse parágrafo, agora eu vou para o segundo. Ixi, fechei as linhas, beleza, vou para o próximo. E não lê o texto. Aí o que acontece? O texto fica sem pé nem cabeça. Tá joia? Então, muito cuidado. Você já viu todas as dicas que eu dei anteriormente sobre a dissertação. Agora é hora de aplicar. E quando você estiver aplicando, toma cuidado, cara. Organiza o seu texto. Eu não quero que ele fique desorganizado. Eu não quero que você perca a sua prova, perca a sua vaga. Meu, pensa ali no seu Camaro novinho, cara, que você vai comprar com... Já pensou em ganhar uma remuneração para comprar um Camaro na primeira? Assim, mas tudo bem, sonhar é possível, tá? Mas pensa ali no seu carro novo, pensa nas suas férias no resort. Que maravilha, tomando ali água de coco ou tomando uma tequila, tá? Pense que tudo isso depende do quê? Da sua organização do texto. Então não custa nada você ler, tá bem? Então, rascunho, prova, passa limpo depois de você analisar isso aqui. Beleza? Vamos para o próximo texto que a gente vai analisar então. Fui! Aí, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui chama-se arma didática, né? O nome disso aqui é pedagogia do opressor. É, exatamente. Porque é assim que o cara devia ter estudado a vida inteira. O cara segurando ali, ó, a pedagogia ali, bonita assim, ó, para fazer ele entender o negócio. Então você não vai me queimar a cara na hora de escrever redação, rapaz. Porque senão, ó, é isso aqui que vai te perseguir. É a pedagogia do opressor, rapaz. É aqui, ó. Presta atenção. Vamos analisar esse texto aqui, o próximo texto agora. Você vem comigo, pega aí o seu material e não desanima. Porque esse que vai aparecer agora merecia uma pedagogia do opressor. O tema é o mesmo. Utilização da tecnologia num contexto social em que é grande número de analfabetos. Tá? Vamos observar? Vamos lá. O título do texto, que, como você sabe, no concurso público, só é necessário se a banca exigir. O título é O Farol do Saber. Beleza? Bora lá. Em uma sociedade contemporânea... Parou aí. Em uma sociedade contemporânea... Peraí. Há mais de uma sociedade contemporânea? Há? Né? Só se você pensar, em uma sociedade contemporânea, aquela... Aí sim. Mas se é a sociedade agora, né? Você fala assim, na sociedade contemporânea, porque ela tem que ser determinada. Beleza. As informações estão cada vez mais próximas e disponíveis aos indivíduos, pois chegam aos lares através das mais variadas formas, seja através de rádio, televisão, internet. Ó, parou, cara. Parou, por quê? Começamos a introdução do texto, porque a informação está cada vez mais disponível. Beleza, tá? E aí? E essa ideia de rádio, televisão, internet, tá? O que está acontecendo ali? Você tem uma justificativa de algo que não precisava justificar. Ou, se você fosse justificar, por que aquele ponto final ali?
você só colocaria uma vírgula, como você sabe utilizar a conjunção. Vírgula, e aí você tem a explicativa, ou vírgula, aí você tem a causal, beleza? Então, não pode esquecer a vírgula nesse caso. Joia, vamos ver como é que o cara continuou. Diante disso, não obstante dizer que temos o conhecimento aproveitado por esses turbilhões de informações que chegam dos mais variados meios de comunicação, precisamos ter a consciência que informações têm de ser aproveitadas de forma a transformar o indivíduo, seja onde ele vivencia suas expectativas e o mais amplo de seu objetivo na educação da sociedade. Pergunta: cadê o analfabeto? Cadê a tecnologia? Cadê a educação? Eu não sei. Fugiu do termo. O que ia acontecer com o cara? Redondo. Mas vamos adiante ali, ó. Embora exista tantas informações, aqui foi uma facada no rim do professor de língua portuguesa, tá? Eu sofri demais quando vi isso. Porque não é embora exista tantas informações, embora existam. Por quê? Porque você tem informação no plural, meu querido, no plural. Então você precisa deixar esse elemento o quê? No plural, entendeu? Por quê? Porque a concordância tem que ser respeitada ali. Vamos dar sequência ao texto então. Exista tantas informações sendo divulgadas e jogadas aos quatro cantos. Meu Deus do céu! Informações sendo jogadas aos quatro cantos. Meu, você não vai escrever uma coisa dessa na redação, rapaz. Os quatro cantos. Senso comum não coloca isso, tá? Isso deixa feio o seu texto, deixa feio. Para com essa bobeira, tá? Vamos adiante. É preciso ser aproveitada e utilizada de forma adequada nas escolas infantis, fundamental e médio. Peraí. Escolas infantis, fundamental e médio. Cadê o plural? Oh, meu Deus, não judia do professor, cara. O corretor vai querer arrancar a própria cabeça ali, tá? E ainda bem que ele não vai te achar na rua. De uma sociedade atual com analfabetos letrados ou não letrados. Beleza. Alfabeto, letrado ou não letrado. Eu sei que a pessoa quis dizer analfabeto funcional, né? Mas, ó, se a pessoa disse analfabeto, quer dizer, a menos que ele explique que é um analfabeto funcional, já quer dizer que o cara não é letrado, meu. Que ele é analfabeto, tá? O que acontece? Eles falam assim, Pablo, você tá dando risada porque você é um Loki. Não, não sou um Loki. Só que eu sei por que isso acontece. Acontece porque a pessoa tá com preguiça de pensar, né? Ela só tá pensando assim, ai meu Deus, eu quero acabar logo, eu já quero encher essa linha e pronto. E daí o cara faz o embromation, enche ali o morcillation, né? Enche linguiça, tá? Se você não conhece as expressões, elas são expressões tradicionais aqui da região sul, principalmente do Paraná, Cascavel, lá da minha casa. Eu que falo assim, tá? Então é assim, esse encher linguiça que a gente fala, que é enrolar no texto. Você está vendo claramente que o cara está enrolando. Aí você tem com tudo separado. Não, aí ó, se com tudo junto já é ruim de você acabar uma redação, imagina com tudo separado. Vem com tudo, não deixa nada para trás, tá? Não cabe dizer que a informação é o bastante para um mundo tecnologicamente avançado. Valor algum teria se não estiver alicerçado. Ixi, Maria, quem que tem que estar alicerçado? É o mundo ou é a informação? Se a informação é alicerçada, tá? Em um país que busca, através da sociedade responsável pela educação, diminuir de forma consistente os analfabetos do seu país. Quer dizer, então eles saem pipocando tudo que é analfabeto. Vamos diminuir de maneira consistente. É 12 na mão e para a cabeça. Né? Já era analfabeto. Não, meu Deus do céu. O que eu tô querendo dizer? O cara, na hora que foi concluir o texto, ele falou assim, tá acabando, meu Deus, acabei. E já entregou o texto. Não pode. Tem que pensar antes de estar escrevendo. Porque assim, ó, sinceramente, se eu for o seu corretor, eu vou dar uma nota bem baixa. Primeiro, fugiu do tema. Segundo lugar, além de ter fugido do tema, não cuidou com a ortografia, tá? Não tomou cuidado com vários elementos, como concordância, tá? Através da sociedade responsável. Ué, você vai enfiar o braço assim através da sociedade, porque através é uma coisa física, tá?
Cuidado, ó, 2 palavras, eu vou pedir, se você não souber utilizar, de fato, não utilize. Primeira palavra, através. Segunda palavra, contudo. Dá mais daquela maneira ali, contudo. Aí chegou a machucar. Beleza? Vamos adiante para o próximo texto. Se segura aí no material e vamos analisar. Preste atenção no texto. Esse não tem título, tá? Em meio à globalização e à rápida circulação de informações, as sociedades têm tido diversas formas de se comunicarem cada vez mais entre si. Então, por exemplo, a sociedade do século XIX, a sociedade do século XX conseguiram, né, comunicar cada vez mais rápido entre si pela circulação de informação. Tá? Facilitando suas relações sociais e culturais. É preciso saber usar tais informações para o bem comum. Beleza. Bom, essa introdução ficou bem genérica, né? Você viu que não bateu o tema, não bateu o analfabetismo, não bateu tecnologia, não bateu nada. Tá. No Brasil, ainda há lugares que o acesso não dá, meu filho. Lugares em que o acesso à tecnologia de informações, tecnologia de informações, aí sim, não chegou em grande escala. Peraí. Não chegou o que a pessoa quis dizer com em grande escala? Ela não chegou de maneira efetiva, tá? Por simples motivo de descaso. Descaso de quem? Da pessoa, do caboclo, tá lá, caboclo. Eu não quero informação. Informação é coisa para quem não tem o que fazer. Eu tenho que fazer. Então, não é assim. O texto, quando está colocado dessa maneira, ele fica genérico, tá? Como assim genérico? Ele não está especificado. Então parece que o cara não sabe nada do assunto e está tentando escrever mesmo assim, tá? Vamos lá. A sociedade se acomoda quando, por exemplo, os indivíduos de determinada região local têm acesso aos melhores canais tecnológicos, enquanto outros não têm acesso à televisão, nem imaginam o que ocorre em seu próprio país. Outro exemplo de enrolation, tá? Então, assim, falou que a sociedade se acomoda quando alguns têm acesso a canais de comunicação bons. Então, tem acesso a Fox, tem acesso a HBO, acesso a esses canais. Não foi isso que a pessoa quis dizer, mas é o que deu para interpretar. Porque depois ele fala da televisão, enquanto outros nem têm televisão. Né? Os outros têm que assistir só a Globo ou a SBT. Tá? Então, isso ficou problemático no texto. Ficou ambíguo, o sentido ficou prejudicado. Tá bem? Então, para melhorar isso, talvez reestruturando a sentença. Mas veja que ainda o texto fugiu à proposta. Tá? Fugiu à proposta. Por quê? Porque você deveria falar dessa inserção da tecnologia, tá, como maneira de reduzir o número de analfabetos, ou uma estratégia possível para fazer isso por meio da tecnologia. Vamos adiante. Para resolver os problemas sociais, não só no Brasil, mas no mundo, então, primeiro falava do Brasil, agora já é o mundo inteiro já, tá? É necessário mudanças. Doeu. É necessário mudanças? Não. São necessárias mudanças, tá? Drásticas, principalmente políticas, conscientizando o homem a utilizar sua capacidade de criação em prol de uma sociedade justa e igualitária. Esqueça do conscientizando. Todo mundo tem que ter consciência, isso é senso comum na dissertação. Não use isso aí, tá? Eu tenho que ter consciência, você tem que ter, todos temos que ter. Então, isso não é argumento, tá? Cadê o peso argumentativo? Compara com a primeira redação que eu mostrei para você, lá da irmã Dulce. Compara, vê como é que tá isso aí, Não dá. Tá vazio. O texto tá só uma casquinha, tá? A boa redação tem aprofundamento. Aí, olha a ideia aqui para tentar concluir. Enquanto o homem continuar a utilizar a tecnologia em busca de status e dinheiro... não falou isso antes no texto? Não. Informação nova. Não se introduz informação nova na conclusão. Os problemas mundiais só aumentarão, ocasionando mais guerras e disputa pelo domínio mundial. Então a gente começou na tecnologia e terminamos na guerra. O que aconteceu com esse texto? Falta de progressão, falta de coesão, falta de coerência. A argumentação ficou o quê? Fraca, ficou problemática. Como melhorar esse texto? Voltando ao primeiro parágrafo e escrevendo tudo de novo, tá? Só assim para melhorar, para você conseguir ter uma boa nota.
Vamos pegar o próximo caso aqui. Você tem aí seu materialzinho, tá? Mesma temática, tá? Eu estou analisando vários textos da mesma temática. Preste atenção aí. Vamos ao texto. A tecnologia está cada vez mais relacionada com a maioria das ações do ser humano hoje em dia. Hoje em dia, expressão do senso comum, cara. Então, descarta. Se tornando, não se inicia sentença com pronome oblíquo. Não se inicia sentença com pronome oblíquo. Então você tem que fazer o quê? Deslocar tornando-se indispensável em situações de grande importância para a humanidade e influenciando áreas como política, educação, segurança, dentre outras tantas. Tá bem? Próximo parágrafo. O Brasil está tentando acompanhar este aceleramento da tecnologia mundial, aplicando nas escolas, através de transmissões de multimídia, aulas online. A concordância ficou dolorida, houve problema de ortografia, né? Videoconferências e exercícios e testes em computadores. O exemplo foi legal, mas não relacionou com analfabetismo, não relacionou a vantagem, até agora não trouxe isso. Então, já deu uma fuga parcial do tema. Aí, porém, o índice de analfabetismo ainda é um grande problema, beleza, a ser resolvido em nosso país. Então, será que toda essa tecnologia está sendo aplicada corretamente? Bom, através das redes sociais utilizadas por grande parte da população, é observado que o modo correto da escrita está sendo cada vez mais desvalorizado, fazendo com que o brasileiro não precise de estudo para usufruir desses novos equipamentos. Realmente, o modo da escrita em razão do computador não está sendo respeitado mesmo. Porque usufruir é fluir para algum lugar, rapaz, é usufruir, tá bem? Então toma cuidado com essa grafia, cuidado com esse termo, tá? Marca antes o material, veja que isso está errado. E cuidado com esse através, tá? Por meio de, beleza? Aí, veja só. Falando das redes sociais, beleza, desses novos equipamentos. Rede social não é equipamento, tá? Cuidado, rede social não é equipamento é o computador. Aí, para que esta situação pudesse melhorar? Não. Para que essa situação possa melhorar, seria necessário, tá? Ou é necessário, um incentivo maior da leitura e do aprendizado, fazendo com que as pessoas tivessem, ou fazendo com que as pessoas tenham, aí depende da adequação verbal que você vai querer fazer, mais domínio de sua língua padrão e utilizem corretamente dentro das redes sociais de outras tecnologias que influenciam a escrita do brasileiro atual. Então, primeiro, do brasileiro atual ficou estranho, tá? Agora, o que a pessoa quis dizer aí? Que uma maneira eficaz de se aplicar a tecnologia seria influenciar a escrita padrão em redes sociais, tá? Isso é interessante, a ideia foi muito bem colocada. A sacada do autor do texto foi boa, então a ideia aqui era ótima, só que precisava ser trabalhada desde o primeiro parágrafo. Quer dizer, falando sobre o alto índice de analfabetismo, falando sobre o analfabeto funcional, o cara que desconhece a própria língua, tá? E que tudo isso poderia ser resolvido, tá? Ou pelo menos amenizado com a inserção da tecnologia na educação. E aí sim dessa justificativa. Aí o texto ficaria bom. Tá joia? Curtiu tudo isso aqui? É claro que você curtiu, né? Por quê? Porque isso aqui é o que vai dar um passo em direção à melhoria do seu texto. Beleza? Analise quantas vezes, tá? Tantas vezes quantas forem necessárias para você observar e conseguir internalizar essas estruturas, tá? Veja os erros que outras pessoas cometeram para você não cometer os mesmos erros. E aqui vão as últimas dicas para escrever uma boa redação. Paciência, calma, tranquilidade, começando por aí. Leia bem a temática para entender o que você vai escrever. Separe seus argumentos. Quando for separar, coloque numa ordem. Conecte os argumentos, tá? Não ultrapasse o número de linhas. Não escreva um número menor de linhas. Não escreva um parágrafo muito longo, nem um parágrafo muito curto. Não utilize expressões do senso comum. Não utilize chavões ou ditados populares, achando que isso vai enriquecer o seu texto, porque não vai. Cuidado com a utilização de muitas aspas ao longo do texto. Cuidado com a utilização da palavra através. Cuidado com a utilização da palavra contudo. Tome cuidado para introduzir, desenvolver e concluir o seu texto, sem deixar lacunas. Tá? Resolva todas as emendas do seu texto. Deixe ele redondo. Não queira impressionar. Queira escrever apenas. E, por fim, não é aquilo que você achou que escreveu, e sim aquilo que você escreveu que vai ser corrigido pelo corretor do texto, é lógico, né? Então aqui eu me despeço de você desejando
toda a garra, toda a sorte, toda a força de guerreiro que você é, rapaz. E eu espero a sua aprovação, beleza? Vamos lá com força, tá bem? Força, guerreiro!